Bem-vindo ao Fidei Veritas. Hoje vamos falar sobre algo que ecoa nos corredores do poder, mas que tem raízes profundas na palavra de Deus. O perigo do ego inflado na liderança e suas consequências para uma nação inteira. Recentemente, uma notícia abalou o cenário político e econômico. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez uma declaração contundente, culpando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por um novo tarifaço. A justificativa, nas palavras de Rubio, é que o presidente brasileiro e sua equipe não negociaram com extorsão ou de boa-fé, e que essa postura teria inflado o ego de Lula. O resultado imediato? Uma tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras, impactando diretamente nossa economia e, claro, o bolso de cada cidadão. Diante de uma declaração tão forte, que aponta diretamente para sopor a soberba de um líder como causa de uma crise, como nós cristãos devemos interpretar esses fatos? Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre o ego inflado de quem está no poder? Absolutamente sim. A palavra de Deus é um manual completo para a vida, e ela não se cala diante dos desafios da governança e do caráter dos líderes. Provérbios 16, versículo 18, nos adverte de forma clara: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Esta não é apenas uma máxima religiosa, é uma lei espiritual e social que se manifesta repetidamente na história da humanidade. Vemos isso em reis e impérios, e, infelizmente, também em líderes de nossos dias. Desde os primórdios, a humanidade tem lutado contra o orgulho. Lembre-se da Torre de Babel, em Gênesis 11. Os homens, em sua altivez, decidiram construir uma torre que chegasse aos céus, buscando fazer um nome para si mesmos, em vez de honrar a Deus. O que aconteceu? Deus confundiu suas línguas e os dispersou. O projeto de glória humana terminou em confusão e dispersão. Não é interessante como ainda hoje, a busca por glória pessoal ou nacional, sem o devido temor a Deus, frequentemente leva a conflitos e desunião? Outro exemplo clássico é o rei Nabucodonosor, do livro de Daniel. Ele era o rei mais poderoso de sua época. Mas um dia, enquanto caminhava no terraço do seu palácio, ele olhou para a Babilônia e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Enquanto as palavras ainda estavam em sua boca, uma voz veio do céu e ele foi atingido. Perdeu seu reino, sua sanidade, e viveu como um animal por 7 anos, até que reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Que lição poderosa! O orgulho não apenas precede a queda, mas pode levar à total humilhação. E se isso acontece com um rei, o que esperar de qualquer líder que se esquece de onde vem sua verdadeira autoridade e poder? No Novo Testamento, vemos o caso do rei Herodes Agripa em Atos 12. Ele estava discursando e o povo começou a gritar: É a voz de um Deus e não de um homem. Herodes aceitou essa adulação, não deu glória a Deus, e imediatamente foi ferido por um anjo do Senhor e morreu, comido de vermes. Uma cena chocante, que nos lembra que a glória pertence somente a Deus, e que qualquer líder que usurpar essa glória enfrentará as consequências divinas. Quando um líder permite que seu ego seja inflado, as consequências não se limitam apenas à sua pessoa. Elas respingam sobre a nação que ele governa. A postura de não negociar de boa fé, ou a recusa em ceder por orgulho, pode fechar portas, gerar crises diplomáticas e econômicas, e, como vemos no caso do tarifaço, impactar diretamente a vida das pessoas comuns. São empregos em risco, preços que sobem, oportunidades que se perdem. Tudo isso, muitas vezes,
impulsionado pela vaidade de quem deveria servir. A Bíblia nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço. Jesus Cristo, o maior líder que já pisou nesta terra, não veio para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés de seus discípulos, um ato de humildade que desafia todas as noções mundanas de poder. Ele disse em Mateus 23:12: Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Como cristãos, qual deve ser nossa postura diante de tudo isso? Primeiro, a oração. Timóteo 2:1-2 nos exorta a orar por todos os que estão em autoridade, para que possamos viver vidas tranquilas e pacíficas, com toda piedade e dignidade. Devemos orar pelos nossos líderes, pedindo a Deus que lhes dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, um coração humilde e temente a Ele. Que eles busquem o bem da nação, e não a glória pessoal. Segundo, devemos ser sal e luz, mesmo em meio à escuridão e à polarização. Isso significa que nosso testemunho de caráter, de integridade e de serviço deve brilhar em todos os ambientes, inclusive no debate político e social. Não somos chamados a ser apolíticos, mas a ser agentes de transformação, levando os princípios do reino para todas as esferas da vida. Finalmente, nossa esperança não está em líderes humanos, por mais bem-intencionados que sejam. Nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, que governa sobre todas as nações. Ele levanta e depõe reis, e seu plano prevalecerá. Não importa quão inflado esteja o ego de qualquer governante. A soberania de Deus é a nossa rocha firme, em tempos de incerteza e turbulência. Que essa notícia nos sirva de lembrete constante da importância da humildade em todas as áreas da vida, especialmente naqueles que detêm o poder. E que possamos, como povo de Deus, interceder incessantemente por nossa nação e seus líderes, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é nos céus. Se este conteúdo edificou a sua vida, deixa o seu like, isso ajuda o Fidei Veritas a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Fidei Veritas, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Deus abençoe.